Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho vos trazido uma série de estudo falando sobre a promessa da cura divina. Hoje eu quero gravar o meu 7º áudio falando sobre o poder da cura. E com esta mensagem eu encerro a minha fala sobre a cura divina. Portanto, quero chamar a vossa atenção para a origem das doenças. Livro de João, capítulo 10, versículo também de número 10. A palavra de Deus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Recapitulando, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, ó Deus, entrando na Tua presença neste momento, para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Eu quero falar, Senhor, sobre a origem das doenças, e eu te peço uma unção, Pai, para ministrar a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, gostaria de chamar a vossa atenção para esta passagem. Quero vos falar sobre a origem da doença. A cura divina se torna uma realidade, amados, quando pela fé nos apossamos da promessa de Deus em Sua palavra. Qual é a origem da doença? Sabemos que a doença é um mal de destruição. Ele é desenvolvido pelo inimigo da nossa alma. Ele é desenvolvido por Satanás. É uma forma ilimitada da morte. Por que é ilimitada? Porque a morte, ele não é o fim de tudo. A doença não é, pois, obra de um Deus bom. Não. Mas ele é a obra do inimigo. Ele é a obra de um diabo. O próprio Senhor Jesus disse: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Sabemos, amados irmãos, que Satanás deseja roubar a nossa felicidade, matar o nosso sonho, matar literalmente o nosso corpo físico e destruir a nossa alma. Destruir a nossa alma. Este é a intenção do inimigo da nossa alma. Ele mata os sonhos, ele destrui a felicidade, mas o interesse dele é levar a nossa alma para a profundeza do inferno. Muitas vezes Satanás alcança esses objetivos através dos males da doença.
Porque a doença, ela é proveniente do pecado dos nossos antepassados. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para viver eternamente. Mas Adão, os nossos antepassados, Adão e Eva, pecaram. E ao pecar, o mal veio sobre a terra. A Bíblia diz que por causa do pecado do homem nasceu caldo e espinho sobre a terra. E o homem foi sentenciado que ele sofreria as consequências do seu pecado. Que o homem sofreria o domínio maléfico da sua prática, da sua iniquidade. Mas foi para acabar com esse domínio satânico que Cristo veio ao mundo, pois Ele mesmo disse: e eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Portanto, ainda que Satanás se levante contra você, contra a igreja de Cristo, contra cada um de nós, não conseguirá nos destruir. Ainda que ele coloque enfermidade sobre nosso corpo, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Porque Cristo nos deu sua vida e nos libertou do poder do pecado para a sua glória. Agora somos propriedade peculiar de Cristo. O que a Bíblia diz acerca da doença? O Senhor Jesus Cristo chamou a doença de prisão. Uma certa vez o Senhor Jesus curou uma mulher que sofria 18 anos de uma doença. E ele foi interrogado acerca dele praticar uma cura no dia de sábado. E veja a resposta dele: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Lucas 13, versículo 16. Então o Senhor Jesus deixou bem claro que a doença é um mal causado por Satanás, é uma maneira de Satanás prender o ser humano. Veja a resposta dele, eu volto a repetir. Ele diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Lucas 13, verso 16. O apóstolo Pedro, por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo chama a doença de opressão. Veja o que está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, verso 38. Veja bem, o Espírito Santo dizendo, por meio da boca do apóstolo, que a doença é uma opressão do inimigo, é uma opressão do diabo. Portanto, desta afirmação podemos concluir, amados, que aquelas pessoas que acham que a doença é algo de bom, que são uma maneira de Deus estar tratando da alma do ser humano, então nossas ideias estão contrárias ao ensinamento bíblico. Portanto, amados, de onde vêm então as doenças? A Bíblia diz que as doenças são consequência do pecado.
Portanto, não vem de Deus, pois todo pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Portanto, os três males, pecado, doença e morte, entraram no mesmo tempo ao mundo. Isto ocorreu no momento em que o homem caiu na cilada do maligno, na cilada do diabo. No momento em que o homem pecou contra Deus. No momento em que o homem deu ouvido à voz do inimigo. Então sobre toda a humanidade pesou a sentença divina. É como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, verso 27. O livro de Jó nos mostra exatamente de onde vem a doença. A Bíblia diz: então saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, verso 7. Portanto, a doença, ela é proveniente de Satanás. Você pode ouvir que a Bíblia diz, sempre que os médicos também falam sobre a doença, sobre alguma enfermidade, ele sempre diz maligna, nunca diz uma enfermidade benigna. Cristo é a base da cura, amados. Jesus Cristo iniciou seu ministério realizando uma série de cura milagrosa, ou seja, cura divina. Basta lermos o livro de Marcos, capítulo 1, verso 32 até o 34. Ou lermos também Mateus 8, 16 e 17. Ele realizou vários milagres. O Senhor Jesus realiza milagre, Ele continua realizando milagre. E Ele capacitou a mim e a você. Também, Ele capacitou a cada um dos seus discípulos. Ele enviou a fazer a mesma coisa, dizendo: curai os enfermos que nele houver. E dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10, verso 9. Confira também Lucas 9, verso 1 até o versículo 6. Veja bem, amados, Jesus Cristo deu autoridade para os seus discípulos, para curar os enfermos e libertar os oprimidos pelo diabo. Então por que, amados, os milagres nesses últimos dias não estão acontecendo? O que aconteceu com a ordem de Cristo? Será que perdeu a validade? A ordem do Senhor Jesus, a ordem dele é que nós viéssemos a curar os enfermos, que limpássemos os leprosos, que ressuscitássemos os mortos, que expulsássemos os demônios. Mateus 10, verso 8. Isso está acontecendo, meu amado. Você tem visto isso acontecer nesses últimos dias? O que está ocorrendo, amado? Quando Cristo nos deu esta ordem, os cristãos do primeiro século, eles viviam por meio da ordem divina. Eles cumpriam o ide de Cristo. E sempre que eles pregavam o Evangelho, o genuíno Evangelho de Cristo, havia um mover do Espírito Santo. Portanto, os cristãos da atualidade precisam compreender o poder que nos foi outorgado, o poder que o Senhor Jesus Cristo deu para a sua igreja.
Somente quando os cristãos entenderem o valor real daquilo que possui e tomarem posse daquilo que nós chamamos de vitória, que há no nome do Senhor Jesus, os sinais irão acontecer. O Deus que curou no passado é o mesmo que cura no presente. Ele mesmo afirmou: e eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumados, não sois consumidos. Malaquias 3, verso 6. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. O motivo da cura muitas vezes não ter se realizado, amados irmãos. Qual seria? Para muito, a cura divina continua ainda sendo um motivo, um mistério, amado irmão. Para muito, a cura divina continua sendo um mistério. Compreendemos o motivo pela qual Cristo morreu, que é pela nossa alma, para salvar a nossa alma. Mas muitas vezes não compreendemos que precisamos nos apossar por meio da fé em alguma promessa que Ele fez para cada um de nós. Eu quero deixar aqui alguma sugestão na palavra de Deus, para que possamos nos apossar daquilo que temos direito. Alguma vez o servo de Deus não se apossa daquilo que lhe tem direito, é por falta de fé. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Apóstolo Tiago, falando, Tiago 1, versos 6 e 7. Muitas vezes não o recebemos, amados, por darmos atenção somente a nós mesmos. Veja o que o salmista diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não ouvirá. Salmo 66, verso 18. Muitas vezes não recebemos, amados irmãos, a promessa de Deus por falta de espírito de perdão. Tem pessoas que guardam mágoa em seu coração, guarda ódio em seu coração, então é incapaz de receber, de tomar posse da promessa de Deus. Veja a palavra do Senhor Jesus: porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará os vossos. Mateus 6, verso 15. E muitas vezes não recebemos também aquilo que nos foi prometido por falta de atitude. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Pode essa fé salvá-lo? Apóstolo Tiago falando, Tiago 2, verso 14. É por falta de vivermos uma vida digna, amados. Veja o que a palavra de Deus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Quem falou isso? O Senhor Jesus. João 15, verso 7. Eu poderia falar mais sobre o motivo pela qual o ser humano deixa de receber a cura, mas eu deixei aqui 5 exemplos que é suficiente para compreendermos
que o motivo está em nós, amados. O motivo está em mim, está em você. Muitas vezes nós deixamos-nos de apossar daquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós. A forma correta de receber a cura divina não existe, amados. Não existe uma forma, uma regra prefixada para recebermos a cura. Não existe. Não existe nenhuma regra ditada pelo Senhor. Mas Ele deu-nos algum exemplo. Se for seguido, pode ser útil para aquele que busca a resposta de Deus. A primeira que o Senhor Jesus disse é pedir. Pedir tudo em nome do Senhor Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, disse Ele, eu farei. João 14, verso 14. Devemos crer na promessa de Deus. Saberá, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, verso 9. Portanto, o que o Senhor deseja é que nós venhamos nos apossar por meio da sua palavra, acreditar na sua promessa, amados irmãos. Precisamos nos apossar da promessa de Deus. Por certa ocasião, Jesus ia passando por Samaria e saíram ao seu encontro homens leprosos e clamaram a ele por libertação. Jesus ordenou a ele que fosse mostrar-se ao sacerdote, e eles atenderam a ordem de Jesus. Aconteceu que no meio da jornada eles perceberam que estava curado. Um deles voltou, glorificando a Deus em alta voz. Chegando-se até Jesus, caiu aos seus pés, dando graça pela cura, pela operação divina. Lucas 17, verso 11 até o versículo 19. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. Que estejamos prontos a agradecer-lhe, a glorificá-lo pela sua misericórdia. Muitas pessoas, amados irmãos, recebem uma bênção, é curado, mas volta para a prática do pecado. Volta muitas vezes a praticar a iniquidade. E é por isso que muitas vezes precisamos tratar da alma do ser humano antes que haja uma cura, uma libertação. Precisamos pregar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, te dando graça, Pai, por estas palavras que Tu me deste, para encerrar a minha fala, este assunto, acerca das promessas da cura divina, Pai. Eu te agradeço por este momento, por esta palavra oriunda do Teu coração, ao meu coração. Quando eu falo, Senhor, sobre cura, sobre libertação, o Senhor está tratando comigo, Pai, tratando do meu físico, da minha alma, tratando, Senhor, do meu interior, Pai, me curando, me libertando, me ungindo, Pai, porque só depois que a presença do Teu Espírito estiver atuando dentro de mim é que eu posso estender a minha mão para socorrer aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão oprimidos pelo inimigo, Pai. Eu te louvo, te glorifico, te exalto, eu te dou graça, meu Deus. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Ó Senhor, visite Teu servo que está no leito da enfermidade, aquele Senhor que foi acometido por um vírus, por um câncer, por uma doença infecciosa, por uma doença, Senhor, muitas vezes degenerativa, Pai. Pessoas que foram acometidas pelo lúpus, uma doença, Senhor, que não há cura, mas para o Senhor nada é impossível.
Pessoa, Senhor, que foi acometido por um problema renal, por um cálculo renal, por um cálculo biliar, Pai. Pessoas, Senhor, que foram acometido por uma tuberculose, meu Deus, por uma doença, Senhor, muitas vezes, que tem causado, Senhor, sofrimento, que tem causado muitas vezes, Senhor, destruição dos seus órgãos, ó Pai, dos seus órgãos interior, meu Deus. Passa, Senhor, o bálsamo de cura, de libertação, desde o alto da cabeça até a planta do pé. Todo o mal, meu Deus, que está atuando, causando sofrimento, que nesse instante seja repreendido. Pessoas, Senhor, que tem problemas, Senhor, no cerebral, Pai. Problemas, Senhor, no seu cérebro, atuando, meu Pai. Muitas vezes, ó Deus, um problema, Senhor, que está atingindo, Senhor, a sua mente, a sua mentalidade, que está levando, Senhor, muitas vezes a prostração, a angústia, a sofrimento, Pai. Pessoas, Senhor, que tem problemas de audição, meu Pai, que tem problemas, Senhor, muitas vezes, ó Deus, de surdez aparente, Pai. Repreenda este mal. Pessoas, Senhor, que tem problemas na visão, Pai. Pessoas que têm cegueira, muitas vezes, ó Deus, que tem pterite, catarata, Senhor, que tem miopia, meu Deus. Faça, Senhor, o bálsamo de cura, de libertação. Este meu pedido, Pai. Visite cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados e diletos irmãos, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vós neste dia. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vai o meu carinho, o meu abraço para todos os irmãos que estarão recebendo esta mensagem através das rádios. Não estarei citando o nome das rádios, porque são várias rádios que estão enviando as mensagens do presbítero Gregório. Amém.